Foi-me feita uma pergunta bastante importante, bastante recorrente sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Falar sobre isso é, no mínimo, fundamental. E devo dizer, sobretudo, que hoje, no século XXI, estamos vivendo uma verdadeira crise de sentido. E essa crise de sentido tem angustiado muita gente. Mas antes de falar sobre a pergunta, eu preciso dizer o seguinte: existem pessoas que acreditam que a vida tem em si um sentido prévio, um propósito prévio. As pessoas que acreditam em Deus normalmente entendem que a vida em si já tenha um sentido. Outras pessoas acham que não, que o universo não precisa fazer sentido em si mesmo. Então é importante, antes de qualquer início, que eu deixe isso claro, e essa é uma conversa para um outro vídeo, para uma outra discussão. O que eu vou dizer aqui é que, ainda que o universo não tenha um sentido próprio, ainda assim o ser humano precisa elaborar o seu sentido. Até porque, para se construir enquanto pessoa, para se construir enquanto sujeito, cada um precisa elaborar o seu sentido. Se esse sentido não for elaborado, a pessoa entra numa crise de sentido e as consequências disso não são muito boas, não. De qualquer maneira, para falar que hoje nós vivemos uma crise de sentido, eu preciso conversar com você sobre 2 tópicos, vai. Para esse vídeo, eu escolhi só 2 pontos. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar que a vida só faz sentido para o sujeito a partir do momento em que esse sujeito percebe o todo. Ele tem que perceber o todo para que a vida faça sentido. Ele tem que perceber o todo. Se você está andando pela rua e avista a perna de uma cadeira e fala: meu Deus, a perna de uma cadeira. Como é que você sabe que a perna de uma cadeira é perna de uma cadeira? Porque você já viu a cadeira toda. O fato de conhecer o todo faz com que você reconheça a função da parte. A vida, então, é como aquele quebra-cabeças de 500 peças. Aquele quebra-cabeças que você compra e vem a imagem na caixa, a imagem que você tem que formar. E você vai formando aquela imagem. O quebra-cabeças não está pronto, mas você tem uma ideia do percurso, você acha as bordas e de repente você acha uma peça que tem aquela cabeça, aquele homem, e aí você procura na imagem toda onde é que aquela peça vai aparecer. É isso. Você abre a caixa, visualiza o todo, esparrama as peças, desvira as que estiverem viradas e vai encaixando. Mas encaixando porque você já sabe o todo onde você quer chegar. Tudo bem que você não viveu a sua vida inteira ainda, mas é importante ter uma ideia do todo. Essa ideia é fundamental. O que acontece é que hoje, uma vida com excesso de informações. Pelo Instagram, por exemplo, você tem muitas informações e tudo passa muito rapidamente, urgentemente. E essa fragmentação de narrativas faz com que o seu contato com a realidade seja profundamente fragmentado. Nesse sentido, o que eu percebo é que muita gente está tentando resolver o quebra-cabeças da vida como se tivesse infinitas peças, todas misturadas, viradas e ainda peças de quebra-cabeças diferentes. E as pessoas estão tentando encaixar aquilo e nada faz sentido. O que provoca no sujeito pós-moderno, no sujeito do século XXI, a sensação de que ele nasceu na época errada. A sensação de que alguma coisa está fora do lugar. É por isso, como eu sempre digo lá no método Hatzel, por isso que parte do tratamento para o sofrimento, para a angústia de estar no século XXI, é tentar reelaborar um todo para a vida.
sem dúvida alguma. E esse seria o primeiro ponto de que eu queria falar. A necessidade de elaborarmos um todo, uma perspectiva do todo, diferentemente do que tem acontecido hoje com a maioria, com peças fragmentadas, sem conseguir encaixar essas peças, fazendo com que essas peças não tenham sentido. Um segundo tópico importante é aquele de que fala o Viktor Frankl. Viktor Frankl fala uma coisa muito importante. Ele fala o seguinte, que a vida só faz sentido quando ela não é o fim em si. Porque quem vive para ser feliz, quem vive para ter sucesso, acaba se entristecendo, acaba ficando depressivo sem saber porquê, e na verdade, buscar a felicidade, buscar o sucesso, é uma forma de se enganar. A vida feliz, o verdadeiro sucesso, tem aquele que se transforma em meio. A minha vida é um meio para investir no meu projeto. A minha vida é um meio para ajudar a minha família. A minha vida é um meio para ajudar as pessoas que eu tenho que ajudar. A minha vida é o meio para cultuar o meu Deus se eu acredito. Isso é, no mínimo, muito interessante. Porque o sentido da vida só é descoberto por aqueles que investem em pessoas, em ideias, por aquelas pessoas que investem em propósitos que vão além delas próprias. Não falo de um propósito superficial, um sonho de ter que trabalhar. Não é só isso. Aliás, nem é só isso, ou nem é isso. Eu me refiro ao propósito no sentido de investir em algo que vá além de si mesmo. E isso é bastante interessante. Viktor Frankl esteve em campos de concentração, ele era austríaco e judeu, e ele observou que em campos de concentração, muita gente, antes mesmo de ser mandada para a câmara de gás, sucumbia, morria de tristeza, de doença e de profunda depressão, quando, por exemplo, claro, gente mal alimentada, essa questão toda, e sucumbiam mais facilmente aquelas pessoas que investiam apenas nelas próprias. As pessoas que mais resistiam, que mais sobreviviam, eram aquelas que davam menos valor para a própria vida. Eram aquelas pessoas que queriam sobreviver para terminar uma obra, que queriam sobreviver para encontrar a família. Pessoas que queriam sobreviver para testemunhar o que Deus fez. Essas pessoas que transformam a própria vida em instrumento e deixam de ser elas próprias o fim. Essas pessoas, de acordo com Viktor Frankl, têm muito mais chance de encontrarem um sentido. São só 2 tópicos, e esse é um papo muito mais longo para uma conversa muito mais extensa. Fechou? Um abraço!